Pessoal, seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui do nosso Nutrition Cast, o meu, o seu, nosso podcast de nutrição. Eu sou o Jefferson Bittencourt, sou nutricionista, estou aqui com o meu amigo Rafael Martins, também nutricionista. e meu pimpolho. Vinícius Ribeiro, estudante de nutrição. Olha aí, e a gente está aqui hoje para discutir uma temática que, especialmente, o Rafael ele tem bastante expertise, né, dentro desse tema, que são os compostos bioativos. Antes mesmo de a gente começar a discutir esse tema, né, de se aprofundar no mundo dos compostos bioativos, primeiro a gente tem que entender onde eles se encaixam na classificação dos nutrientes, né? Isso é uma primeira coisa, né, Rafael, que eu acho que é importante que a gente elenque, que a gente discuta, porque eles não são macronutrientes, então não é carboidrato, proteína, gordura, nada do tipo, não fornecem energia para o nosso corpo. Segundo ponto, eles não são micronutrientes, então não são vitaminas, minerais, eles não são, inclusive tecnicamente, essenciais à vida. Esse é um primeiro ponto importante. Mas antes que você passe esse vídeo, já que eles vão falar de coisas que não é essencial à vida, calma aí. Não é porque não é essencial que eles não podem trazer muitos e muitos benefícios. E esse é um ponto-chave. Então, os compostos bioativos, eles tecnicamente não são essenciais à vida, mas eles, quando ingeridos, via de regra, podem trazer benefícios à saúde. É sobre isso que a gente vai discutir o que são, como aplicar, as opções terapêuticas que a gente tem utilizando compostos bioativos, alimentos, fontes, riqueza. A gente vai trazer todas as dúvidas. Vinição está aqui também para trazer dúvidas aí sobre que talvez estudantes de nutrição tenham, né, sobre compostos bioativos. Então, vamos nessa. E sem muitas delongas, após essa breve introdução, Rafael, o que são os compostos bioativos? Então, compostos bioativos são compostos presentes no metabolismo das plantas. Então, são compostos que eles apresentam uma atividade no nosso metabolismo, enfim, eles apresentam atividade metabólica no nosso corpo. E de onde que ele vem? Os compostos bioativos, eles existem uma função nas plantas para o desenvolvimento, crescimento e reprodução dessas plantas. Então, a gente tem que sempre, conforme a gente vai analisando um bioma ou plantas diferentes, a gente vai analisando plantas com capacidade de produzir coisas diferentes. Então, a gente vai analisando as grandes classes, a gente vai vendo que esses compostos eles podem ter uma ação de pigmentos, eles podem ter uma ação de atrair animais polinizantes, eles podem ter uma ação de antimicrobiano para defender essas plantas de predadores, eles podem ter uma ação antiparasitária, eles apresentam uma gama de funções na planta e que nós, conforme a gente consome esses alimentos, essas fontes, a gente pode acabar desfrutando também de atividades metabólicas no organismo humano. Rafael, primeira coisa, então, bacana que você destacou, que só tem planta, é isso? Exato. Então, Legal. fazem parte do metabolismo. A grande parte desses compostos, eles fazem parte do metabolismo secundário de plantas. E sim, Ou só a seja, maioria em plantas. tem uma dieta carnívora, eu não vou estar ingerindo basicamente nenhum ou pouquíssimo, raríssimo compostos bioativos, né? Exatamente. Legal, né? Não, e também eu acho que fica prático para a gente observar que é a questão assim como a gente pensou nas plantas, nos pigmentos, nos sabores também, que esses produtos diferentes, quando a gente vai levar exatamente isso para alimentação carnívora, a gente não vê uma variedade tão grande. Então acho que isso ilustra para a gente também que, poxa, se a gente temos sabores monótonos, cheiros monótonos, a gente, de certa forma, não tem uma variedade de compostos. Mas tem uma coisa importante. Ah, Hoje, o ser humano é muito interessante porque ele faz muitas intervenções na natureza, né? Então, o ser humano consegue criar cores, criar sabores, criar cheiros que não são advindos de compostos bioativos, né? Que são artificiais. Então, a gente tem que alertar a todos, né?
de que produtos alimentícios, né, pacotes, podem ter muita cor, muito cheiro e não serem ricos em compostos bioativos, né? Exatamente. Esses aditivos que são colocados nos alimentos, eles são exatamente inspirados nos compostos naturais. Exatamente, muito bom. E uma coisa que você comentou também, Rafael, que é bem interessante a gente reforçar sobre os compostos bioativos, eles trazem o que a gente chama tecnicamente na nutrição, não sei se o Vinícius vai lembrar desse termo aí, porque o Vinícius está mais fresco na cabeça, nas aulas de técnica dietética. As propriedades organolépticas, é um nome bonito, né, dos alimentos, né? Diferente. São as propriedades organolépticas. É o cheiro, é o sabor, textura, entre outros, né? Mas os compostos bioativos, eles podem ser voláteis, e aí eles vão conferir cheiro, aroma às plantas, e isso vai, né, caracterizar também o que a gente vai ingerir deles, e inclusive a gente pode inalar compostos bioativos, daí inclusive vem a base funcional dos óleos essenciais, né, que são inaláveis, da aromaterapia e tudo mais, né? Eles podem dar cor, podem dar sabor. E sobre sabor, Rafael, você tem alguma observação específica aí sobre os sabores que os compostos bioativos estão envolvidos? Então, eles normalmente, por serem. Acho que eu sempre vou acabar trazendo para a questão das plantas. Então, por serem muitas vezes trazido. A função deles nas plantas é de serem. De trazer sabores, de certa forma, não atrativos. Então, muitas vezes não vamos ver compostos bioativos com sabores doces ou sabores salgados. Vamos utilizar esses compostos para uma variedade de sabores. Então, a gente tem sensorialmente falando, a gente vai pro amargo, a gente vai pro azedo, a gente vai pro adstringente. Então, a gente vê esses compostos trazendo uma variedade de sensações pra gente, que eu acho que vale muito mostrar isso também, assim, fazendo um breve link na prática clínica, é mostrar que existem outros sabores além do doce e do salgado. A quantidade de ativos já nos alimentos é interessante, dá para atingir a meta diária ali, ou a suplementação seria alguma forma mais viável de atingir essas metas? Então, dá tranquilamente, e isso está altamente ligado ao padrão dietético. Tá? Então, a gente vê quando a gente vai fazer essa pesquisa em culturas diferentes, em lugares diferentes, a gente vê que locais com uma variedade alimentar maior, com a presença de certas classes de frutos ou de certas classes de alimentos, são populações que estão expostas a muito mais, uma quantidade muito superior de compostos bioativos. Então, isso a gente encontra variação a gente levando para fatores numéricos, levando e dietas populacionais também, então a gente encontra um certo padrão, a gente encontra de populações consumindo 400 miligramas por dia a populações consumindo 1,6 miligramas por dia, 1,6 gramas por dia. Então é uma variedade muito grande. E no Brasil, bacana trazer, que no Brasil estima-se nessa faixa bem inferior, né, Rafael, que seria até preconizado. Já vi dados falando de 200 miligramas de consumo por dia, 50 miligramas de consumo de compostos bioativos por dia, então números bem abaixo do que eu já vi também recomendações, não sei se você tem até outros dados, mas que falam na faixa de 1,5 até 2 gramas, né, de compostos bioativos ou 2.000 miligramas de compostos bioativos por dia como sendo algo que a gente deveria buscar para garantir saúde plena, né? O que você acha sobre isso aí, as quantidades de compostos bioativos? Eu acho que eu acho interessante, eu ainda não vi recomendações sobre essa quantidade necessária de compostos bioativos, mas a gente vai vendo e comparando que a gente consegue associar essa quantidade de compostos bioativos, esse consumo de compostos bioativos, com a redução de de fatores adoecedores. Né? Então, quantidade de doenças crônicas. Então, é interessante do ponto de vista de saúde e populacional que, aparentemente, quanto mais
uma quantidade interessante de compostos, melhor é para fatores de saúde. Do planejamento alimentar, Rafael, podemos encaixar isso no dia a dia do paciente para ser algo tranquilo e fácil para ele fazer ao longo do dia? Tem algumas estratégias que você costuma utilizar? Então, sobre a quantidade, é interessante levar para o paciente palpar essa sua intenção. É interessante trazer isso de outra forma, que é a questão da variedade. Eu, pelo menos na minha prática, eu trago assim, olha, vamos inserir novos sabores, novas texturas, novos alimentos. Então, porque acaba que falar de compósito bioativo fica algo meio abstrato. Uma pessoa que não tá, mas vamos sair do doce e do salgado, vamos colocar um amargo, um azedo, e além isso a gente encontra onde? Nos temperos, frutas, que são os vegetais, e eu gosto também de falar dos chás. Os chás, por serem plantas diversas e sabores diversos, são excelentes fontes. Bom, Rafael, você tocou. Não, pode falar. Pode continuar. Não, porque o Rafael tocou um ponto bem bacana. Rafael tocou um ponto bem bacana. Que justamente são estratégias táticas do aumento do consumo de compostos bioativos, né? Tem um ponto bacana, Rafael, que você também já tinha levantado, que é o seguinte: a quantidade de compostos bioativos nos alimentos, ela varia muito, né? Nos alimentos vegetais, de acordo com o solo, com agressões que eles sofrem e tudo mais, mas que, via de regra, a alimentação presente atualmente na população, ela tende a ter um consumo bem aquém, né? Mesmo comendo o que é preconizado de 400 gramas de frutas vegetais por dia, isso dá muito pouco em termos de compostos bioativos, né? E você citou duas maneiras de aumentar bastante a ingestão de compostos bioativos na rotina e que eu também reforço muito na prática clínica, que é a questão de temperos, né? Então, as especiarias, açafrão, gengibre, canela, cacau, né? E aí sempre adicionar, sempre que possível, lembrando que isso confere sabor, isso confere aroma, mas também confere bastante benefício à saúde, né? Que a gente vai citar alguns exemplos aqui, e também o chás, que eu até brinco com o paciente. Chá é basicamente água e composto bioativo. Então, assim, a pessoa poderia só tomar 2 litros d'água por dia, 3 litros d'água por dia. Só que se ela pode tomar desses 2 litros, 1 litro, 600 ml, 500 ml, aditivado, trazendo mais benefício, agregando mais benefício à saúde, melhor ainda. Igual ovo no café da manhã. Eu posso comer ovo com uma pitada de sal. Só que se eu agregar um açafrão, agregar um gengibre, agregar uma erva, uma pimenta do reino, eu vou estar agregando mais benefício à saúde. Então, eu vou estar aumentando realmente o que esse alimento pode estar provendo de saúde a mim. Exatamente. O que você ia falar nisso? Interessante. É a questão do composto bioativo em comparação com medicamentos, né? Tendo uma semelhança parecida com medicamento e até aumentando a eficácia de alguns medicamentos nesse caso. Tem algum ponto de vista nessa questão, Rafael? Esses compostos bioativos, pelo nome bioativos, eles podem exercer várias funções no nosso organismo, via de maneira direta ou indireta. E como a gente tem uma gama grande de compostos, mais de 2, 3 mil compostos já cadastrados, se a gente conseguir pegar o medicamento, que ele também é uma forma de ou atuar direta ou indiretamente em certos mecanismos de saúde e doença, a gente vê também que os compostos bioativos, eles podem sim complementar a ação de alguns medicamentos e eles podem, de certa forma, eles podem também exercer funções similares. Isso é um negócio, algo interessante, e isso é um campo da farmácia, da farmácia, que é buscar na natureza inspiração de compostos para conseguir reproduzir isso em um laboratório e trazer essas funções. Eu acho que o melhor exemplo é a aspirina.
aspirina, ela é uma a descoberta do ácido acetil salicílico é de uma casca de uma árvore, que aí aperfeiçoou tanto a produção desse composto que ele virou um medicamento e que agora é produzido quimicamente, enfim. Então, a os compostos bioativos são fontes de busca para desenvolvimento de medicamentos. E tem sim como esses compostos complementarem a ação deles. Ô, Vinícius, e ainda, se a gente parar para pensar, na própria farmácia, existem vários medicamentos fitoterápicos, né, que são medicamentos à base de plantas, e eles têm essa ação medicamentosa justamente por conta desses compostos bioativos. E muito bem se ter lembrado, né, você mesmo já trouxe artigos que comparam, por exemplo, a ação do gengibre com a loratadina, no efeito antialérgico para pacientes com rinite, a ação de açafrão contra diclofenaco, efeito anti-inflamatório. Então, assim, tem vários exemplos, né? Isso como um efeito paralelo, ou seja, um efeito similar do composto bioativo, na verdade, não é de um composto bioativo, de um alimento rico em compostos bioativos, né? Porque o açafrão, ele não tem só curcumina. Isso é uma coisa muito bacana, que eu acho que a gente não pode deixar passar. Você lá no começo fez a pergunta, você acha que com a alimentação a gente consegue bater ou tem que suplementar? Quando a gente suplementa, né? Pode ser suplementado sim, o extrato da planta, pode. Mas muitas vezes a pessoa quer suplementar resveratrol ou quer suplementar curcumina, né? Que muitas vezes é o princípio ativo daquela planta que tem mais efeito. Mas quando a gente come o alimento em si, o extrato de gengibre, o gengibre em pó ou o açafrão em pó, a gente tem uma gama de compostos bioativos maior, que tende a ser, inclusive, a ter uma ação sinérgica entre eles. Então, tende a ter até mais benefício do que um composto isolado, né? E, então, assim, a gente trouxe exemplos aqui de alimentos ricos em compostos bioativos que pode ter quase efeito medicamentoso, e tem alguns, como o próprio açafrão, né, que ele pode ser coadjuvante a medicamentos, como antidepressivos. Então, tem estudos que mostram usar o antidepressivo tem um efeito, usar o antidepressivo mais o açafrão tem um efeito melhor, né? Então, realmente são muito bem-vindos, né? E a gente tem uma gama grande. Rafael, me diga outras opções aí que a gente tem de efeitos à saúde, que eu citei aqui. Tem efeito anti-inflamatório, tem efeito de regulação da imunidade, por exemplo, de antialérgico, né, que também envolve inflamação. Então, mas tem outros benefícios que os compostos bioativos podem trazer para a saúde? Olha, eles podem estimular vias de produção endógena de antioxidantes, eles podem atuar como antioxidantes, eles podem também, eu gosto de falar do gengibre, ele pode ter uma ação antiemética, então uma ação anti-enjoo, que muitas vezes a gente usa medicamentos para controlar enjoos, e Inclusive, também. Rafael, a ação antiemética do gengibre, ele é seguro para gestante. Isso é um negócio muito bom de lembrar, né? Aham, exatamente. E eles podem também melhorar controle glicêmico, eles podem também diminuir a disponibilidade também de açúcares na alimentação, fazendo ligações químicas de glicolização. Então, eles têm uma variedade de ações também, anti-inflamatória, e até ação atuando na expressão genética, que aí também chegando, então aquele composto que você está comendo ali no seu açafrãozinho, ele pode chegar lá ele pode estimular vias de transcrição de genes. Então isso é muito interessante. Isso mostra também o tanto que isso está conectado, sabe? O tanto que existe esse caminho entre o que você está comendo e o que os seus genes estão fazendo ou o que eles estão expressando. Olha, essas falácias que a gente escuta no dia a dia é comum, né? Já até comentei com o Jeff, falar que o gengibre é causador da hipertensão. Caso muito comum. Eu já vi estudos que dizem ao contrário sobre isso, que o gengibre diminui na inflamação, controlaria, né, a questão da pressão arterial. Qual a sua opinião nessa questão disso? Varia de pessoa para pessoa? Tem pessoas que realmente podem ter esse quadro de hipertensão devido ao consumo do gengibre ou não? Então, essa questão do consumo de gengibre, eu vejo gente falando que eles sofrem bastante de efeitos colaterais e tal. Existe a questão da individualidade, mas
a princípio eu não vejo o gengibre como um composto, como um alimento hipertensivo. Ou seja, o que você acha, Jeff? Então, zero, eu diria zero chance, viu, Rafael e Aham. Vinícius? E uma colega Nutri uma vez falou, né? Falar que o gengibre ele pode aumentar a pressão, né? Eu não, de modo algum. Aí fui dar uma googada, né, no Google que a gente busca, que é o Google acadêmico, e não só não tem nada mostrando que ele pode ser hipertensivo, como ele tem efeito antihipertensivo. E uma outra dúvida, Vinícius, que a galera costuma ter também, é gengibre e canela, achar que é termogênico e por conta disso, que são estimulantes e por conta disso não poderia consumir de noite, né? Então, não pode, né? Porque é termogênico, acelera o metabolismo ou é muito estimulante. Cara, zero também, né, evidência e nem mecanismo e nem evidência de desfecho de associação, nem evidência de mecanística, né? Então, eles não são, primeiro, termogênicos, então não aceleram o metabolismo e também não são estimulantes, né? Então, tem que deixar isso muito bem claro. Canela e gengibre é bem tranquilo mesmo. A canela, especialmente, ela tem muito, por conta de um composto bioativo principal, chamado cinnamaldeído, mas tem vários outros, ela tem um efeito hipoglicemiante sensacional, né? Que para tratamento aí de diabéticos, de paciente com esteatose hepática, ou a própria síndrome metabólica, é muito bem-vindo. E pelo efeito de melhorar a resistência à insulina, vem efeito de melhora da dislipidemia, então do perfil de colesterol, triglicerídeo e tudo mais. Quais são, já que a gente tocou nesse tema de compostos bioativos, ou alimentos que têm compostos bioativos termogênicos, a pimenta, aí sim, especialmente as pimentas vermelhas, elas são ricas no composto bioativo chamado capsaicina, ou numa classe deles, né, os capsaicinoides, que esses sim são termogênicos, realmente aceleram o metabolismo, a produção de calor, e sim, tem estudos científicos mostrando que o consumo de capsaicinoides em excesso, talvez noturno, pode encurtar o tempo de sono, então prejudicar o sono. Então, pimenta realmente é termogênico, pode prejudicar. E um outro exemplo de alimento, bebida, que é rico em compostos bioativos e que é estimulante, pode atrapalhar o sono, é o nosso querido glorioso, né? Então, ele inclusive tem a cafeína, que é querendo ou não, um composto bioativo, que também tem esse que é estimulante, e aí sim, e é termogênico, né? São inclusive os únicos, até onde eu saiba, Rafael, você me corrige se estiver errado, são os únicos compostos bioativos que têm efeito termogênico real, né? É cafeína e capsaicina, e mesmo assim a magnitude de efeito é pequena, né? Exato, com certeza. As pessoas entendem muito a sensação de calor com o termogênico, que é algo que é muito diferente. Quando a gente fala de termogenia, a gente está falando de aumento do aumento da temperatura. Então, essa sensação que quando você consome pimenta, quando você consome gengibre ou canela, que você fica mais quente, fica mais suado, solta mais água, as pessoas tendem a associar isso como o seu metabolismo está andando mais rápido, ele está queimando mais gordura. Só que a gente vê que não é isso. Esses compostos, exatamente, esses compostos bioativos, eles estimulam essas sensações do nosso corpo. Então, que é a suadeira. Não é à toa que você vê que tem gente que é muito mais sensível a uma pimenta e outras pessoas não são sensíveis. Né, Tanto nos Rafael? efeitos. Oi. E assim, elas confundem o ardor na língua, né? O Isso. ardor na língua com o termogênico. Tipo, gengibre arde, então é termogênico, que esquenta. Não, É, calma. ex- Questão do chá verde, Rafael. Muita gente comenta sobre isso também, que esse efeito termogênico do chá verde ou do tratamento até da obesidade. Qual a sua opinião em relação a isso? Então, o chá verde, ele tem uma quantidade de cafeína e ele tem uma quantidade interessante de compostos bioativos. Então, de qualquer forma, a gente encontra o chá verde por possuir uma classe muito interessante de compostos bioativos, que são as catequinas, epigalocatequinas e esses compostos que tem na planta do chá verde, eles apresentam funções interessantes no controle da obesidade, no controle do perfil inflamatório, tudo isso. E também
por essa questão da quantidade de cafeína, existe também um certo benefício. Mas acho que a gente nunca vai associar emagrecimento com melhora de composição corporal a um alimento, a uma classe de compostos, tá? Então isso, porque a gente vê muito essa questão dos compostos bioativos, dos alimentos como hábitos alavanca, sabe? Então, poxa, se eu estou consumindo um chá, provavelmente que minha refeição pré-chá ou depois do chá seja mais adequada. Se eu estou consumindo um chá na hora que me dá vontade de consumir um doce, provavelmente eu estou substituindo um hábito que antes me fazia, não era interessante, e agora eu estou melhorando esse hábito com um leque de benefícios. Exato, exato. Muito bom se colocar isso, Rafael, porque realmente é interessante, e aí até fazendo um paralelo, uma reflexão que o Vinícius trouxe agora há pouco de medicamento e planta, né? As pessoas querem transformar muitas vezes a nutrição numa coisa medicamentosa, querem transformar o benefício de um alimento em cápsula, e não é por aí o caminho. Os efeitos, inclusive, que os compostos bioativos geram em termos de emagrecimento, assim como diversos medicamentos ou suplementos, a magnitude de efeito é muito pequena. Então, assim, tem meta-análise com chá verde para emagrecimento. Cerca de 1 quilo em um ano. E olhe lá, e olhe lá. Então, assim, não é nada que vai resolver a situação da pessoa. Por exemplo, efeito termogênico de capsaicina. Tem estudos que mostram aumento de 30 calorias por dia. 30 calorias por dia não muda nada na vida de ninguém. Então, mas aí que entra num contexto alimentar complexo e você trabalhando com uma gama de compostos bioativos, de temperos, de tudo junto, a ação sinérgica e tudo isso apoiado, ou como um confeito num bolo bem feito. Então, assim, o bolo bem feito é o ajuste de macronutrientes, da qualidade da alimentação, de micronutrientes. Aí vem os confeitos, que são os compostos bioativos, que vão literalmente agregar cor, sabor. Olha, é uma boa analogia. Eu nunca tinha para pensar nisso, mas é uma boa analogia, né? Uhum. São feitos de um bolo fitness. Podem ser muito bem-vindos e tem a agregar. Então, tem em relação à microbiota, que é uma área que eu estudo muito, tem muito estudo mostrando o impacto de composto bioativo para a microbiota. Justamente pelo que o Rafael tinha comentado, de efeito antimicrobiano, de matar bactérias patogênicas, ou de servir de ter um efeito pré-biótico. Tem compostos bioativos que têm efeito pré-biótico. Então, são muito bem-vindos de um modo geral. Não vão fazer milagre, ninguém vai sair da obesidade porque botou canela na alimentação. Ninguém vai curar a dislipidemia só porque colocou um chá de não sei o quê, mas no contexto ajuda muito. Até isso a gente vê muito, né? A pessoa entra na loja de coisas todos naturais, tem lá chá para baixar colesterol, chá para emagrecer, chá para não sei o quê. Galera, pode até ajudar, pode, né? Mas não vai resolver, não é uma coisa que vai realmente mudar tudo. Exatamente. Eu lembro da galera que usava o chá de hibisco. Andava com A a de 1 garrafa do litro chá de hibisco e e falava, agora eu estou salvo. Parecia que era uma vida a mais que a pessoa tinha, que ali era ir no banheiro todo minuto, tá Exatamente. tranquilo. Aí quando sai, tá ali no fast food. Pô, ainda tem definição dos efeitos laxativos, né, que algumas plantas têm. E é uma coisa, não é porque é composto bioativo ou que é de planta que é bom. Não, tem sene. Sene é planta, tem compostos bioativos, mas tem efeito laxativo irritante de mucosa. Então, assim, aí o povo usa chá de sene achando que vai emagrecer porque dá diarreia, né? Então, Uhum. muita hora nessa calma, né? É. Jeff, o Rafael tem um segredo sobre vinhos aqui que ele queria compartilhar com a galera. Tava comentando em off aqui. Agora tem que mostrar pro público, Rafael. Ô, louco, então, Rafael, vamos lá. Tu sabe que eu Não- sou também um amante dos vinhos, né? Que eu gosto, estudo, e que os vinhos, só para contextualizar, o que vinho tem a ver com composto bioativo, né? Pessoal, vou olhar no olho de vocês aqui agora. Olha que legal, que interessante. Eu vou introduzir e levantar a bola para o Rafael cortar. Quando a gente pensa em alimentos, né? Os alimentos, como a gente está falando aqui em natura,
especialmente plantas, né? Eles são ricos em compostos bioativos e, se a gente parar para pensar ainda, eles têm uma gama de compostos bioativos interessantes. Mas, quando a gente entra num assunto chamado, que são os alimentos fermentados, aí o assunto muda um pouco de história, né? A história muda um pouco de profundidade aí. A fermentação, que normalmente é feita por bactérias ou fungos, ela tem uma capacidade de pegar um composto bioativo e imagina que cada bactéria tem capacidade de pegar um composto bioativo, às vezes, e converter num outro composto bioativo. E aí, pegando o exemplo de um vinho. Lá no vinho a gente tem o resveratrol, que é um composto bioativo da uva. Só que ali tem 50 bactérias, exemplo, e que cada uma dessas bactérias pode pegar o resveratrol e produzir um composto bioativo diferente. E por conta disso, era um composto bioativo que virou 50. Então você aumenta a gama de benefícios até, e ainda tem uma questão de sabores, cores, cheiros diferentes. Rafael, o que você tem a dizer para a gente sobre vinho? Diga. Então, eu acho que isso que vale para os vinhos, isso que vale para os vinhos, vale para todas as plantas, sabe? As plantas, elas são e acho que o vinho é o que fica mais claro para a gente porque é algo que a gente aprecia é isso que a gente busca quando a gente vai apreciar um vinho. E é justamente essa variedade de sabores que ele consegue trazer. Então a gente consegue encontrar quando a gente pega uma garrafa e a gente vê que existem certas garrafas que são mais valiosas do que outras, e que muitas vezes essas variedades, esses valores que se atribuem a essas garrafas, eles vêm muito da época em que essa uva foi feita. Então, poxa, quando a gente pensa num vinhedo, a gente pensa numa fruta que ela passa por vários estresses diários e climáticos. Então, tem um ano que chove menos, tem um ano que chove mais, é o que é mais frio, que é mais quente, pegou mais sol, pegou menos sol, e a planta ela Rafael, reage e o tudo a isso. estresse mata, fortalece, né? Exatamente. E aquela nossa percepção de que, poxa, uma planta precisa de água e ela precisa de sol, e isso é bom, isso a gente vê que isso não acontece. Então a planta que ela foi feita para seca, quando se dá mais água, ela não fica feliz. Aquilo ali altera todo o funcionamento dela, em que ela produz certos compostos que ela produzia, ela não produz mais, porque a seca que era um estímulo para ela. Então, a gente vê isso quando a gente leva para os vinhos, a gente vê que o método de cultivo, a exposição solar, o tipo da uva, o quão frio foi aquele ano, o quão frio foi e o quanto choveu, tudo isso influencia naquele vinhozinho que a galera vai girar a tacinha e vai falar, nossa, essa safra aqui foi boa, sabe? Consegue Porque identificar. exatamente, porque quando a gente vai analisar, estudar um pouco mais essa questão dos vinhos, a gente vê que tem regiões que são muito interessantes para a produção dos vinhedos, que a gente fala do sul da França, né? Tem aí também o sul do Brasil, que é aí onde no- 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 nosso correspondente está, a Serra Diretamente do Gaúcha. sul. As vinícolas, né? A Serra Gaúcha, então que são áreas que para o vinhedo trazem estresse muito interessante para o perfil pro Só perfil. curiosidade, Rafael, olha só. Ah, Anteontem aqui bateu 32 graus. Hoje já está com 11 e daqui 3 dias vai bater 6. Então, olha só, né? Seca, aí hoje choveu, aí daqui 3 dias seca, e sol e chuva são os estresses, né? Que justamente dão essas características importantes. E também os micro-organismos do ambiente, né? exato. E aí a gente vê as uvas. As uvas elas são adaptadas para tipos diferentes. Então a gente tem uvas que se dão bem aqui no sul do nosso Brasil, tem uvas que se dão bem lá no sul da França ou na Califórnia. Mas é interessante que a gente sempre vê dois tipos de clima bem presentes, que é o clima frio e o clima seco. E então nem sempre chuva é interessante para aquelas. Então a gente vê que é uma planta que por grandes variedades e grandes estresses climáticos, a gente consegue ter uma gama muito grande de sabores,
e de tons diferentes. Porque a planta ela busca, ela traz aquilo ali do solo e leva para ela, para o sabor dela. Então, e a magia das bactérias também. Eu, pelo menos, quando penso em bactéria e penso em composto fenólico, eu penso praticamente ao infinito. As possibilidades são infinitas. Exato. E aí, Então, quando alguém toma um vinho e fala assim, ah, esse vinho aqui tem aroma de frutas vermelhas e de terra e de damasco. Não é viagem, né, Rafael? Isso realmente tem um embasamento, porque naquela mistura de produção de compostos bioativos que as bactérias estão fazendo, muitas vezes ela produz composto bioativo que tem na moda, ou que tem no damasco, e aí que dá o aroma e que dá uma nota daquela fruta. Então não é coisa da cabeça do cara só para ele falar ou da pessoa para ele falar que é chique ou para não, tem um embasamento tanto científico quanto sensorial daquilo, né? exatamente. Eles pegam esses sabores aí o azedo, amargo, doce, salgado e vão tentando, vão afunilando cada vez mais, porque essas coisas elas vão se encontrando no meio do caminho. Então é algo muito interessante, é muito complexo. Mas ao mesmo tempo, essa complexidade mostra pra gente que a gente não, que a gente, na hora de levar isso pro nosso consultório, a gente tem que mais ensinar eles a conseguir identificar isso na alimentação deles do que ficar falando, olha, isso aqui é bom porque tem curcumina. Fala, nossa, olha só, quando você consome um negócio amargo, você está desviciando outros paladares e você está consumindo uma gama de compostos bioativos que é interessante para você na percepção sensorial, também na percepção e também na melhora metabólica. Então, Muito bom, isso traz um universo para a gente de muito bom. sabores. É, Não, é assim, como você falou muito bem, e é um negócio que até puxa, pra gente não viajar muito e ir para a reta final aqui, mas isso remete até à seletividade dos alimentos. Infelizmente, hoje a população, instintivamente, a gente não busca o sabor amargo, a gente não busca o sabor azedo, né? Instintivamente, porque ele é desconfortável, ele, para a maioria das pessoas, ele é ruim. O ser humano, instintivamente, ele busca o que? O doce, ele busca, né, os sabores que trazem energia, né, e que trazem, que é para a sobrevivência, energia que precisa, né? Então, a gente tem que estimular realmente o paciente a ter essa busca por sabores diferentes, amargo, o azedo e tudo mais, né? Justamente para ter essa gama de benefícios e para ele entender que o café é amargo. Ah, mas eu não gosto de café amargo. Beleza, mas o café é amargo. Então, assim, a gente tem que mudar um pouco o paladar para entender que o amargo é bom para a saúde, começar a enxergar, gostar do amargo e lembrar isso que você falou. O amargo, o sabor amargo, ele tem essa propriedade, inclusive, de estimular a via homeostática, que bloqueia um pouco da via hedônica, que é a via de busca pelo prazer, né? Só pelo prazer de comer. Então, ainda tem outras, né, outros pontos bem, bem relevantes aí nesse sentido. Rafael, a gente acho que já está aqui há um bom tempinho e eu ia falar para você em 2 minutos trazer para a gente alguns exemplos simples de alimentos ricos em alguns compostos bioativos ou mesmo de alguns compostos bioativos e algumas funções que a gente pode observar desses compostos bioativos na saúde. Tipo, vou soltar uma. É, resveratrol e saúde cardiovascular. Ou, e tem na uva, né? Ou canela, cinnamaldeído e resistência à insulina. Vai lá, complemente com alguns aí que vem à sua cabeça. gengibre, é, os gingeróis, os shogaóis também, com efeito anti-inflamatório muito interessante. Isso a gente pode levar para a questão da TPM. Que mais? Curcumina, eu acho que curcumina, da cúrcuma, do açafrão, aquele tubérculozinho amarelo, a gente tem, acho que, eu diria muitas. A gente tem, mas eu diria no máximo anti-inflamatório, antioxidante e antiproliferativa, que a gente fala também. Que mais? Então, nossa, é muita coisa, viu? Curcumina, efeito anti-inflamatório. Isso, a gente tem no maracujá, a gente tem o psiatanol, que faz um controle glicêmico muito interessante. A gente encontra também nas Tem nos, aquele no da orégano. cebola.
que tem efeito também antioxidante, especialmente de via respiratória, né? Que é bem legal também. Isso, o orégano, que se eu não me engano é o ácido rosmarínico, que tem um efeito antifúngico muito interessante. Então, para a questão de candidíase, é, o alho Eu li. também cumpre bastante esse papel de ter um efeito antibactericida, antifúngico também, por causa da alicina. Então, todas as vezes, a capsaicina também, a gente tem por ativar essa questão da pungência e pelo efeito neural dela, a gente também tem uma certa forma um controle de apetite, a gente tem também o rebalanceamento das características sensoriais da pessoa. Que mais? Eu penso Por só exemplo, nesse. Oi? azeite, né? O azeite tem a oleodopeína e tem alguns outros que Isso. têm um efeito antioxidante. Então, e aí protege, por exemplo, contra a oxidação do LDL, que é um dos fatores que corrobora com a formação da placa de ateroma, então melhoraria também a saúde cardíaca. O cacau com as catequinas, que também pode ajudar na questão também de vasodilatação e por aí vai. E assim vai, né? A gente poderia passar aqui uma Bem live diverso e amplo, né? Exato. poderia passar aqui horas e horas falando de cada alimento, de compostos bioativos diferentes que tem em cada um, de benefícios para a saúde, né? Mas Aham. eu acho que só nessa meia horinha que a gente passou aqui, deu para o nosso público aqui do Nutrition Cast ter uma noção do quão importante é a gente buscar alimentos naturais com sabores fortes, característicos e com bons e fortes aromas, né? Que, via de regra, está associado a uma boa presença de compostos bioativos. Isso que a gente nem falou dos chás calmantes, camomila, erva doce, que realmente abrem canais de GABA e ajudam a relaxar e por aí vai, né? Então, não vamos estender muito nisso, porque também não tem fim. Muito bom, muito bom. Vinição, muito obrigado por perguntas muito pertinentes, tá? Muito bom, parabéns e obrigado pela Valeu, obrigadão. contribuição. Rafael, o óculos já dá uma boa impressão, né? Já tem cara de composto bioativo. Pra quem não sabe, Rafael é consultor científico, produz aí, né, papers e faz respaldo científico de muitos produtos também que tentam ser lançados e tudo mais, né? Então, é bem legal o seu trabalho nesse campo. Obrigado pela excelente explanação e, além disso, atende, né? Então, une muito isso que a gente tenta trazer no Consciência, que é o quê? Ler paper, ler metodologia, ler tudo certinho, mas aplicar na prática clínica e traduzir isso para você que come, né? Então, pessoal, obrigado pela participação. Rafael e Vinícius podem se despedir aí. Valeu a atenção de todos. E se você está aqui vendo a gente no YouTube, clica no sininho, assina as notificações, segue a gente aqui no perfil e compartilha esse vídeo com quem você acha interessante, que pode estar precisando comer fruta e vegetal e botar um temperinho, né? Tomar um chazinho, aquilo tudo para melhorar a saúde, né? Tenha consciência nutricional sempre. É isso. Obrigado, galera. Com vocês. Valeu. Tchau, gente.